Boa tarde, vamos dar início ao nosso encontro síncrono do dia 16 de maio de 2024. Estamos iniciando a gravação às 14h13. Eu utilizei o encontro síncrono para orientar e tirar dúvidas, né, de alguns dos alunos presentes aqui no nosso encontro síncrono. Agora sim, vamos dar início à revisão. Eu já peço desculpas, eu estou bastante gripado. Eu me mediquei há pouco, então a tosse aliviou um pouco, mas pode ser que ela volte. Então, se por acaso eu começar a tossir muito, eu já peço desculpas antecipadamente, tá bom? Eu vou tentar focar um pouco mais na parte prática, tá bom? No nosso encontro síncrono. Então, hoje a ideia, a nossa meta é revisarmos aí os procedimentos das videoaulas 17, 18 e 19 do módulo 4. Então, deixa eu só compartilhar aqui e pronto. Na verdade, maximizar, né, a tela. É, Na videoaula 17, é, nós vimos nela, né, ou vemos nela vários conceitos, por exemplo, sistema de referência de coordenadas, o SRC no QGIS. Além do sistema de referência de coordenadas, também vimos nela, ou vamos ver nela, vamos estudar nela, alguns conceitos como o de geoide, conceitos de elipsoide, de datum, coordenadas geográficas, coordenadas UTMs, também são chamadas de coordenadas planas. E chegaremos então no sistema de referência de coordenadas, o SRC. Eu não vou revisar tudo que nós já. Tudo que vai estar lá na videoaula, né? Eu acho que vai ficar repetitivo, mas enfim, lá tem o conceito de geodésia, então se atentem, né? Lá na videoaula eu tento fazer uma comparação entre a superfície real da Terra, que é mais ou menos essa visualização, né, que a gente teria dela. Depois eu tento fazer a conceituação de geoide. Depois que eu tento definir o que é um geoide, eu tento demonstrar que a superfície dele é muito irregular, seria muito difícil matematicamente, nesse modelo físico, representarmos a superfície da Terra, né? Exatamente porque tem muitas irregularidades. Na verdade, nessa figura, o professor Oliveira utiliza do Gauss e do Cougar, não sei se é essa a pronúncia. Aqui, na verdade, as distorções estão até minimizadas. Tem uma representação do geoide lá no IBGE que tem muito mais distorções do que aqui. Se a gente observar direitinho, ó, mesmo no geoide, aqui, principalmente nos mares e oceanos, ó, a gente vai ter distorções que chegam, inclusive, a menos 100 metros, né, em relação à superfície, né, da Terra. E se a gente for aqui para as regiões continentais, ó, principalmente nas cadeias de montanha, também vamos encontrar distorções. Então, resumindo, o geóide possui muitas distorções e não é aí um modelo físico, né, ou um modelo mais adequado para representarmos a superfície da Terra. Então, uma das alternativas, né, que os cartógrafos propuseram foi usarmos o elipsóide de revolução, que é um modelo matemático, né? Então, de forma bem resumida, a gente pode entender o elipsóide, né, como uma das maneiras de representarmos aí a superfície da Terra. Ele vai utilizar o semi-eixo, chamado de semi-eixo maior aqui na linha do Equador, né? A gente vai ter o semi-eixo ou o raio, né? E a gente vai levar em consideração também é, o semi-eixo menor, o que vai resultar no achatamento. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário rápido. Mas basicamente vai permitir aí que a gente obtenha, por meio desse modelo, perceba que não tem irregularidades ó, na superfície do modelo matemático. Eu estou passando o mouse aqui em volta do modelo. Ó. Então a superfície é toda regular, né? Não vai ter irregularidades muito graves, ou melhor, não vai ter irregularidades, né, para representar a superfície da Terra. Então tivemos aí vários modelos, né? O primeiro foi proposto em 1830. Aqui tem um semi-eixo maior, aqui o semi-eixo menor, né? Aqui o achatamento ou excentricidade. Se vocês prestarem atenção direitinho, ó, de 1830 para cá, vamos ter aí algumas diferenciações, mas são diferenciações até pequenas, ó. Se eu pegar aqui esses dados do primeiro
e comparar, por exemplo, com o que é usado no Brasil hoje, que é esse Geodetic Reference System, ele é de 1980, ó, é até parecido com o que era usado, ó, então não vai ter diferenças muito grandes, né? Talvez a diferença maior vai estar aqui na excentricidade, né? Ou no achatamento. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o GRS 80, que é o que nós utilizamos no Sirgas 2000, ele é similar, ó, praticamente igual ao World Geodetic System, o WGS 84. Esse aqui é usado mais para representar as Américas, principalmente a América do Sul, que nós utilizamos, né? É o GRS 80. E o WGS 84, que é muito usado para representar dados globais, possui aí basicamente o mesmo comprimento de semi-eixo maior, de semi-eixo menor, ó, que os dois, e também de excentricidade ou achatamento. Então, o importante, né, na coordenada geográfica, na verdade, é esse raio, ou esse semi-eixo maior, ó, que é o A, né, esse raio aqui representado pela letra A, e aqui o semi-eixo menor, que aqui está sendo representado, ó, pela letra B. Então, basicamente, isso aqui vai me dar a superfície do elipsoide. Eu consigo replicar ele agora em todos os quadrantes aqui da representação da superfície da Terra. Isso me dá aí o elipsoide de evolução, né? Sem distorções. Então, lá na videoaula também vai ter essa figura, ó, aqui é a superfície real da Terra, cheia de irregularidades, né? Aqui está mais ou menos a superfície do mar, ó. Em alguns lugares eu consigo observar aqui, ó, que a superfície real da Terra até coincide com o geóide, por exemplo, o geóide aqui está coincidindo com a superfície dos mares e oceanos, ó. Mas se eu considerar o geóide, por exemplo, nas cadeias de montanha, é como se o geóide passasse abaixo da superfície real da Terra. Então, na verdade, o geóide vai ter irregularidades, né? É difícil, né, de utilizar, porque ele literalmente vai ter imperfeições e irregularidades. Se eu olhar aqui o elipsoide, a linha vermelha, ó, ela também faz um movimento parecido com o do geóide. A diferença é que ele mantém o modelo matemático. Independente do que tem aqui, se é rocha, se é massa d'água, ele mantém um modelo matemático independente disso. Então, em alguns lugares, ele pode cortar a terra, em alguns lugares ele vai coincidir com a superfície real dos mares ou da terra. Em alguns lugares ele ignora a superfície, inclusive dos oceanos, e pode até passar acima do nível, né, ou da superfície do mar ou dos oceanos. Então, o geóide, ó, se eu começar a observar, ó, aqui tem irregularidade, do nada ele sobe, depois ele tenta subir novamente, ele sobe, desce novamente. O geóide é todo irregular. O elipsoide não, ele mantém um padrão, porque basicamente ele é obtido a partir do semi-eixo maior e do semi-eixo menor, né? Então nós temos aí dois tipos de data, eu reviso isso lá na videoaula 17, né? O horizontal ou planimétrico, o oficial do Brasil hoje é o Sirgas 2000, né? Ele está em vigor desde 2015, teve um período de teste. E o vertical ou altimétrico é o marégrafo de Imbituba, né, lá em Santa Catarina. Ele é usado desde 1958. Né? Então, no nosso curso, a gente vai utilizar basicamente o horizontal ou planimétrico, né? Principalmente já calibrado ou já pré-inserido lá no QGIS, que são as variações UTM do Sirgas, principalmente, essa nós vamos usar. E eu pedi para vocês também, na videoaula, eu acho que na 18, se não estiver enganado, fazerem a personalização do Albers, né? Então aqui eu faço mais algumas explicações sobre o dado horizontal, não vou repetir para não ficar longo. É importante a gente ter em mente, né, que a gente tem toda uma rede, né, de bases que captam, né, informações para calibrar esse datum do Sirgas 2000. Então nós temos estações na América do Sul, em vários países, na América Central, na América do Norte, inclusive, em grandes latitudes lá do Canadá, né?
Tudo isso aqui, todos esses dados são utilizados aí para fazer o aprimoramento, a revisão aí do datum, né? Então, uma coisa que eu queria explicar e tentar deixar já bem claro, né, e alinhado, é o conceito de datum. Datum, de uma forma bem resumida, é como se fosse a referência, né, para obtenção aí das coordenadas geográficas. Que seria a referência? Aqui, por exemplo, é o WGS 84, né? Essa linha azul aqui, ó, seria o, o elipsoide, né, desse datum. Qual é a referência desse datum? Aqui tem um pontinho preto, ó, deslocado, é mais fácil de ver, né? Aqui está o centro do elipsoide, ó, ele está deslocado nesse. Aqui não, ó, tanto a bolinha com o xizinho no meio, quanto a bolinha preta, que em tese é o centro da Terra, elas estão bem quase sobrepostas, ó, uma em cima da outra. O que isso significa? Significa que o datum, né, aqui, ele é geocêntrico, ou seja, o centro da elipse, a elipse aqui é o modelo matemático, né, coincide com o centro da Terra. Eles praticamente estão se sobrepondo. Então, esse é o datum do WGS 89, WGS 84 e também daquele que nós utilizamos lá para o GRS 80, que nós utilizamos para a obtenção do CIRGAS 2000. Então, ambos os datum, né, eles são geocêntricos, porque o centro da elipse, que é o ponto de partida para a obtenção das coordenadas geográficas, coincide com o centro da Terra. Aqui do lado, a gente tem um que é não geocêntrico. Um exemplo é o SAD 69, que nós usamos no Brasil até umas décadas anteriores, né? Até 2015, 2014, ainda tínhamos dados oficiais que usavam, né, o SAD 69 em alguns casos, né? Mesmo no período de transição ainda era usado. A gente pode observar que o centro da elipse, ó, que é essa bolinha com o xizinho no meio, aqui está a elipse, ó, ela não se sobrepõe, ela não procurou o melhor ajuste em relação, no caso aqui, à superfície da Terra, ou ao elipsoide, né? Perdão, aqui é o ou ao geóide. No caso aqui, é a superfície real da Terra, né? Ou uma aproximação dela. Se a gente observar direitinho, enquanto aqui tentaram o melhor ajuste, a linha procura sempre se alinhar da melhor forma possível à superfície da Terra. Em alguns lugares ela corta a Terra, em outros lugares ela passa acima da superfície da Terra, mas de um modelo geral procura o melhor alinhamento. Aqui não teve essa preocupação em toda a superfície da Terra. Se a gente observar, para essa parte aqui, ó, o elipsoide corta a Terra, né? Em uma grande extensão dela. Ó. E aqui do outro lado, ó, o elipsoide, inclusive, está fora, bem fora, né? Não tem uma sobreposição aí com a superfície da Terra. Olha a distância entre a superfície da Terra e o elipsoide. Isso aqui vai gerar distorções muito grandes na hora de fazer a representação dos dados, né? Então, no modelo não geocêntrico, também chamado de datum local, qual região seria bem representada em mapa? Basicamente, essa região da Terra aqui, ó, que inclusive está representado por essa área tracejada. Todos os restantes, em todos os outros lugares, se eu usar esse datum, vai gerar distorção, porque ele só está matematicamente, ele só foi sobreposto aqui nessa região da Terra. Então, datum basicamente é isso. Datum é a referência inicial, né, ou o pontapé inicial, ou a partir do o ponto a partir do qual eu obtenho o meu sistema de coordenadas. Eu tento mostrar isso em outra figura, eu não vou detalhar, que senão vai ficar muito longo, eu já estou explicando, mas o deslocamento está aqui, ó, o centro do datum, né, do Sirgas e do SAD 69, ó, tem esse deslocamento, né, então aqui eu consigo ver, ó, a bolinha preta aqui, a vermelha, elas estão deslocadas, né, então gera deslocamento nos dados. Inclusive existe uma diferença, né, de deslocamento para o Brasil, do Sirgas 2000 para o SAD 69. Na região sul do Brasil chega a 74 metros, na região lá do Rio Grande do Sul. Na região nordeste, partes da região norte é um pouco menor, né?
mas chegamos a ter inclusive 74 metros de deslocamento, né, de um dado para o outro. Na prática, basicamente aqui representa bem o datum, ó. Então o datum é o ponto de partida para a obtenção das coordenadas, ó. No caso aqui, ó, seria o datum B, né, esse mais verdinho, ó. Toda hora o meu mouse some. Tá aqui, ó, o centro do datum, né, a obtenção do sistema de coordenadas, tudo estaria relacionado aqui, ó, a sobreposição do elipsoide com a superfície da Terra. E aqui o outro, ó, o A e o B. Então suponha que o A, sei lá, seja Sirius 2000 e o B seja SAD 69, eles vão estar deslocados. Aqui foram bem generosos, né? Aqui é para ter uma ideia visual, mas seria bem mais metros do que isso. Na prática, se uma distorção fosse pequena, é, eu começasse a tracejar uma linha aqui da esquerda para a direita, e se eu viesse aqui da direita para a esquerda, é como se elas não se encontrassem. Na prática, seria isso. Dá problema? Sim, dá problema. Na verdade, aqui o problema está até minimizado. Na região sul pode chegar a 74 metros. Para quem mexe, por exemplo, com obra de engenharia, 74 metros é muita coisa, né? Depois, com calma, eu vou mostrar, eu faço a explicação rápida de como o sistema de coordenadas geográficas é obtido, né, por meio de um elipsoide. Então, basicamente, aqui é um modelo matemático. Tudo, basicamente, vai ser a distância, né? Aqui, o centro do elipsoide, o centro da elipse. Então, a referência. E isso é o datum, né? É o ponto de partida para a obtenção do sistema. Ó. Então, ele é, nesse caso aqui, geocêntrico. Então, basicamente, ó, é desse ponto do centro da Terra para obter as latitudes em relação à linha do Equador. Então, por exemplo, eu pego aqui uma superfície, um ponto na superfície da Terra, esse aqui. Como é que eu obtenho a latitude? É esse ponto, eu vou até o centro do centro do elipsoide eu vou em direção à linha do Equador. Então, essa distância em graus do ponto até a linha do Equador me dá aí as latitudes. Como é que eu obtenho as longitudes? É o ponto na superfície da Terra, é como se eu traçasse até o centro do elipsoide, depois eu levasse em direção ao meridiano de Greenwich, que é 0 grau. Aqui ele está usando a linha, próximo também aqui da linha do Equador, para representar, né? Essa linha é como se viesse aqui, ó, para a linha do Equador, né? O paralelo. Esse outro aqui é como se eu estivesse tentando fazer a medição da linha vertical aqui, que no caso aqui é Greenwich, ou meridiano primário. Então, a distância entre o meridiano primário e o ponto, eu vou passar aqui embaixo, essa distância, ó, aqui, ó, vai me dar as longitudes em graus. Lembrando que as latitudes podem variar de 0 grau na linha do Equador até 90 graus lá no Polo Norte, 0 grau na linha do Equador até 90 graus no Polo Sul, totalizando 180 graus de latitude norte e sul. Né? As longitudes, eu levo em consideração o meridiano de Greenwich, eu vou ter 180 graus de longitude para leste, 180 graus de longitude para oeste, totalizando aí 360 graus de longitude. Então, basicamente, essa é a importância do datum, porque é ele, exatamente ele, que vai me permitir aí fazer a leitura depois em coordenadas, né? Qual a diferença da coordenada geográfica para a plana? Muita. Aqui eu estava falando em graus. Aqui eu vou falar em metro, perdão, peraí, eu fui errado. Aqui eu vou falar em metros. Então é totalmente diferente. Olha a diferença, né? Aqui, como é que eles vão fazer? Primeiro, eles vão pegar as longitudes. Então, eles vão pegar as longitudes e vão dividir. Cada fuso, né? Aqui, cada fuso vai ter aproximadamente 6 graus. Ele pode ser um pouco mais largo aqui no Equador, enfim. Mas se a gente pegar aqui na linha do Equador, né, que vai ter talvez uma maior extensão territorial comparado do que lá nos polos, basicamente, o que eu vou conseguir medir aqui é que eu vou ter. Aqui tem o limite do fuso 22, ó. Eu pego a linha vertical, né? Então aqui é o limite do fuso 22 para o 21. Se eu pegar do 22 para o 21, e entre o 21 e o 20, então entre essas duas linhas, que é o fuso 21, aqui eu vou ter mais ou menos aí 6 graus, tá? De longitude. É mais ou menos isso aí que a gente vai ter. Bom, beleza. Ao todo eu vou ter 60 graus, se eu fizer o cálculo, né?
Então, 360 de longitudes, cada fuso vai ter mais ou menos aí cerca de 6 graus. Eu vou ter um total aí de 60 fusos, que eu também calculo isso em hora, né? Isso aqui basicamente é a base para fusos horários. Só que a ideia aqui não é eu falar de fusos horários, eu vou falar aqui agora de extensão em metros. Como é que eles fizeram para fazer esse cálculo? Eu não sei se vocês já perceberam, mas a Antártida está bem lá no extremo, onde tem países aqui na América do Sul, vai até lá na Patagônia, vai na Argentina, o Chile lá embaixo, né? O que que eles fizeram? Ah, vamos fazer um cálculo aqui até mais ou menos 80 graus de latitude. Então vai da linha do Equador até mais ou menos 80 graus de latitude sul. É mais ou menos isso que eles usaram. No hemisfério norte, o que que eles fizeram? Não, para aí. Lá no hemisfério norte, o Canadá vai até lá em cima, vou ter a Groenlândia, pode ser que eu tenha mais massa continental. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram aqui da linha do Equador, 0 graus, e fizeram um modelo matemático indo aproximadamente até próximo lá de 84 graus de latitude norte. Então, o sul é mais ou menos até 80 graus, norte até 84. Então, o que que eles fizeram? Olha só o que eles fizeram. Cada fuso tem aí 6 graus de longitude, né, de largura aqui, ó, de longitude, de largura. E as latitudes, eles fizeram diferente. Aqui, eu vou parar agora de falar de latitude e longitude. O que que eles fizeram? Pegaram a linha do Equador e até aqui 80 graus lá embaixo, eles vão falar para a gente que tem 10 milhões de metros. Então, aqui na linha do Equador, em relação ao hemisfério sul, começa em 10 milhões. Tanto é que se a gente pegar lá em Macapá, vai ser 9 milhões. Tem uns lugares lá vai beirar 10 milhões mesmo, certinho. E vai diminuindo, né? 9 milhões, 8 milhões, vai diminuindo. Então, é 10 milhões de metros na linha do Equador. Quando chegar lá próximo dos 80 graus, 0 metros. Tem um local que não representa. Inclusive lá no Shapefile aparece o quadrante em cima lá onde eles não conseguiram representar em UTM, né? Beleza. E no hemisfério norte, o que é que eles fizeram? Eles inverteram. Então, aqui na linha do Equador vai ser 0 metro e lá aproximadamente em 84 graus de latitude norte vai ser 10 milhões de metros. Então, é mais ou menos dessa forma que eles fizeram. A distância no sentido norte-sul é dessa forma. No hemisfério sul, 10 milhões em cima da linha do Equador, 0 de metros, né? 0 metros, lá aproximadamente 80 graus de latitude sul. No hemisfério norte, vão ser 0 metros na linha do Equador e lá próximo do paralelo, né, que representa 84 graus de latitude norte, teremos aí 10 milhões de metros. Então, vou representar a superfície da Terra nesse modelo matemático, onde eu vou considerar agora a unidade de metro para fazer a representação, né? Bom, beleza, mas como é que eu entendi agora, eu expliquei agora de norte a sul, né? Aqui, ó, para o fuso 22 é a mesma lógica, 0 metros, 10 milhões de metros, 10 milhões de metros aqui para o hemisfério sul, em cima do Equador, 0 metros lá. Repete a mesma coisa, por 23, por 20, é a mesma lógica. Se eu pegar aqui o 30, ó, na linha do Equador, 10 milhões de metros em cima do Equador, descendo em direção ao hemisfério sul, vai ser 0 metros, aproximadamente lá 80 graus de latitude sul. Se eu fazer para o norte, no 30 é a mesma coisa, ó. Vai ser 0 graus de, perdão, 0 metros aqui na linha do Equador, toda hora meu mouse some. 0 metros na linha do Equador, e lá em 84 graus de latitude norte, 10 milhões de metros. Como é que eu faço agora a medição em metros no sentido leste-oeste? É a mesma lógica para todos os fusos. Então, basicamente, eles convencionaram que essa duração aqui, deixa eu só ver se eu me lembro bem, acho que é 1 milhão de metros, se eu não estiver enganado. No meio aqui do fuso vai ser 500 mil, acho que é isso mesmo, se eu me lembro bem de cabeça. Opa, deixa eu só voltar lá. Então, enquanto essa direção norte-sul tem 10 milhões em cada hemisfério, aqui é diferente. A duração vai ser a extensão vai ser de mais ou menos 1 milhão de metros no sentido leste-oeste, sendo que no meio da carta
sempre, ou perdão, no meio do fuso, sempre vai ser 500 mil metros. Então, se eu fizer no 22, é a mesma coisa. E começa sempre aqui, ó, de leste para oeste. Aqui vai ser 1 milhão, no meio 500. Quanto mais eu vou em direção a oeste, mais eu vou me aproximando a 0 metros. Se eu pegar o fuso 27 aqui, é a mesma coisa. Ó. Próximo desse paralelo aqui, ó, que delimita o fuso 27, vai ser 1 milhão. Na metade, no meio do fuso 27, é 500 mil metros. Próximo da divisa do 27 por 26, aqui vai ser 0 metros. Aí vocês podem falar, mas o DF e tal, parte está no 23, parte no 22, que rolo que eles fizeram? Fizeram um ajuste para tentar jogar o DF todo para o 23. Mas matematicamente falando, era para chegar a 0 metros lá no DF. Eles fizeram um ajuste lá para. Se vocês pegarem os dados do Geoportal, vocês vão ver que ele está num fuso só, né? Mas matematicamente falando, é isso. Então, por que que eu preciso reprojetar ou por que que eu preciso dos dados do Albers? Porque, em tese, no modelo matemático ou no modelo TM da coordenada plana, quando eu chego no limite do fuso, esse meridiano aqui, ó, quando eu chego no limite do fuso, aqui vai ser zero. Para o fuso 23 aqui é zero. Para o 22 aqui vai estar começando 1 milhão. Então, esse é o problema. É por isso que eu preciso reprojetar. Porque no limite dos fusos muda. Eu vou fazer aqui. Aqui seria 0 para 23, aqui em cima, 0 metros. Para 22 é 1 milhão. No meio, 500 mil metros, isso no sentido leste-oeste, né? Em cima da divisa com a 21 é 0 metros para 22 e vai começar 1 milhão para 21. Então é por isso que nós precisamos reprojetar, né? Então, resumindo, o que seria o sistema de referência de coordenadas, o SRC, no QGIS? Basicamente, é a junção do sistema de coordenadas mais o datum. Na verdade, é como se eu pegasse o datum e a partir do datum eu fizesse a representação em coordenada geográfica ou plana. Basicamente isso. Se a gente olhar direitinho, inclusive no sistema de coordenadas UTM, vai aparecer é, o SR80. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês. Agora sim, eu vou para o QGIS, só para mostrar para vocês e eu vou verificar se os presentes têm dúvida. Se tiver, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Só estou abrindo aqui o QGIS para mostrar para vocês. Deixa eu abrir logo aquela grade, né, com os fusos para facilitar aí a nossa vida. Está aqui em Shapefiles. Lembrando que eu coloquei lá na videoaula, acho que foi na 18, se não estiver enganado. Deixa eu só localizar aqui. Eu esqueci de pegar o óculos. Está aqui embaixo. Pronto. Abri a coordenada. Ó. Essa parte aqui não é possível representar em UTM. Ó. Essa parte aqui também ó, vai dar erro. Então, até que se eu abrir aqui a imagem de satélite, ó, deixa eu só abrir ela por aqui. Lembrando que 3.40 é XYZ blocos, eu já expliquei várias vezes que é normal, tá? Ah lá, ó, partes. Na verdade, aqui está um pedaço fora, mas assim, um bom pedaço da Antártica está sendo representado aqui, inclusive, ó, no sistema, né? Mas vamos lá, o que que eu queria mostrar para vocês aqui? Eu vou desligar a imagem de satélite. Eu vou colocar isso aqui, ó, tá em 3857, que é a Pseudo Mercator. Deixa eu só pegar aqui o EPSG. Eu vou mudar aqui aleatoriamente, ó, Cirrus 2000 UTM 22 Sul. Por que que o meu dado ficou todo maluco? É simples. Ele vai ficar maluco se eu colocar uma projeção UTM para um dado representado globalmente, porque basicamente o único local que não vai ter distorção é no centro do fuso, que é aqui, ó, e próximo dele. Aqui não vai ter distorção. No restante dos lugares, tudo vai ter distorção. Então, é por isso que eu não posso usar uma projeção, um sistema de referência de coordenadas UTM para representar um dado mundial. Porque, igual eu estava explicando, aqui é 22 Sul.
Só o fuso 22 não vai ter distorção, o resto vai ter. Deixa eu tentar colocar aqui agora olha lá, o WGS, ó, representa o mundo todo, ó, não é só uma faixinha. Quando eu aplico, ó, a visualização inclusive é diferente, né? O dado do Google Satélite é pseudo-Mercator, né? Olha lá, é 38,57, ó. Então, aqui eu estou representando agora em WGS 84, né? Bom, está em geográfica, esse dado aqui está em geográfica, mas a visualização aqui eu consigo visualizar bem, ó. Se eu ligar a imagem de satélite, ó, ligar e desligar, ela está até inclusive meio esticada, né? Porque a gente está usando aqui agora o WGS 84. Bom, mas aqui eu só precisava agora verificar se vocês entenderam direitinho a diferença de uma coordenada geográfica para uma plana. Outra coisa que eu preciso que vocês me deem um retorno, se entenderam direitinho, é que na verdade tudo isso que eu estou falando, ó, já está pronto, a grande maioria, né, já está pré-elaborada, pré-preparada aqui dentro do QGIS. Basicamente, basta eu vir aqui embaixo, ó, sistema de referência e escolher o que eu quero, né? Eu posso também digitar aqui em cima e fazer a busca, mas praticamente todas elas já vão estar prontas aqui dentro do QGIS, tá? Deixa eu só verificar aqui. Pessoal, dessa explicação que eu fiz rapidamente agora, eu nem desliguei minha câmera, o campo de visualização de vocês deve estar menor, né? Deixa eu só desligar aqui para ficar maior agora. Alguma dúvida, alguma pergunta até agora do que eu expliquei? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se aqui alguém tem. Santa Catarina, 22 Sul. No caso, você vai estar no fuso 22 Sul, tá? Se você tivesse a norte da linha do Equador, aí sim você diria que você está no fuso. Aí teria que ver o fuso certinho, mas norte. No caso, Santa Catarina vai estar no fuso 22 Sul, tá bom, Renan? Bom, o que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui? Eu só vou abrir aqui um outro QGIS, peraí, para ficar bem parecido com o que eu fiz lá, ó. Então, peraí, deixa eu abrir esse aqui, ó. Eu vou novamente lá em Shapefiles, vou abrir a grade mundial toda alongadinha novamente. Agora sim, eu vou mexer aqui nas propriedades, uma coisa que eu não narrei, né? Aliás, eu narrei e não mostrei, ó. E tá gerando confusão. A grade mundial, eu disponibilizei o link, eu tentei baixar hoje, não consegui também, tá? Pelas instruções que eu passei. O ArcGIS Hub não baixou, mas não se preocupem, tem um link para baixar a grade aqui dentro da videoaula 18, tá? E eu também corrigi, já vou deixar inclusive aberto aqui, ó, o manual, a nota técnica do IBGE, ela também está disponível para a gente, tá? Então, eu coloquei ela aqui dentro, na página 20, se eu lembro bem. Só descer aqui e deixar preparadinho lá na página 20, ó. Pronto. Pronto. Chegamos na 20, 15, 20. Olha lá, que começa aqui na página 20, depois vai até a página 21. Pronto. Deixei pronto. Vamos só avançar aqui então. Deixa eu aumentar a área de visualização de vocês, né? Bom, o que eu não narrei lá? É que basicamente o procedimento que eu fiz foi esse aqui, ó. Preenchimento simples. Para a grade mundial, pus preenchimento transparente. Apliquei, ó, foi só isso que eu fiz. Depois eu vim em rótulos, eu escolhi rótulos individuais, e se eu me lembro de cabeça, eu acho que era Zone, esse aqui, ó. Eu pedi para aplicar e ok, foi isso que eu fiz, ó, tá? Então foi dessa forma que eu inseri. Depois eu abri o Shapefile com os estados brasileiros, acho que os municípios, né? Eu já vou abrir aqui da base de 2022, ó. Abrir. Tá desenhando aqui os municípios, é muita coisa, ó. Então ele vai desenhar. Deixa eu inclusive pedir para centralizar aqui, ó. Enquanto ele vai desenhando, eu só vou mostrar o procedimento que eu fiz. Se eu me lembro bem, eu fiz isso aqui, ó. Simbologia, preenchimento simples. Eu acho, se eu me lembro bem, é, eu eu acho que eu coloquei aqui preenchimento transparente também. Deixa eu só ver se foi isso que eu fiz. Para facilitar a visualização, acho que foi isso que eu fiz, ó.
Acho que foi isso mesmo. E a cor do traço, eu cliquei aqui e peguei um tom de verde. Eu acho que foi mais ou menos. Um tá vermelho, outra vidiola tá verde. Acho que foi mais ou menos isso aqui que eu fiz, ó. Depois, o que que eu fiz? Eu joguei a grade para cima. Acho que foi isso aqui que eu fiz, ó. Ou foi algo muito próximo disso aqui, né? Bom, depois eu passei a focar. Olha como meu computador tá lento hoje. Eu passei a fazer as demonstrações, a tosse começou a voltar. Eu comecei a fazer as demonstrações todas aqui no estado do Pará, ó, pegando principalmente os municípios de Altamira e o município de Altamira e o município de. Eita, não, isso aqui não isso aqui não é malha municipal, não. Para aí, eu fiz besteira. Deixa eu pegar os municípios, esses aqui, ó. Olha lá, peguei errado, é esse aqui. Preenchimento simples. Eu estou usando aqui os dados dos municípios de 2022, mas vocês poderiam também usar de 2020. Eu não fiz o teste para 2024. Alguns alunos estão fazendo o teste com 2024 e deu certo. Eu até fiz download, coloquei no meu computador, mas não testei os dados ainda, tá? Por que que a gente está usando os dados de 2022? Basicamente porque tem um código que a gente vai precisar, o nome do município, a sigla do estado a que pertence e a área oficial do IBGE. Só por isso, tá? Eu vou acoplar aqui embaixo. Para eu não fazer besteira, eu vou fazer uma cópia desse shapefile. É o primeiro procedimento que eu vou fazer, ó. Eu vou clicar aqui com esquerda, agora com direito, exportar, guardar elemento como. Por que que eu estou fazendo uma cópia? Eu estou fazendo uma cópia para eu não danificar a minha base de dados original, tá? Então vou colocar aqui em Shapefiles, temp, deixa eu só verificar se, ah lá, tá certinho. Shapefile, temp, essa base mesmo. Vou só criar uma pasta aqui 2025.1, que ela vai estar vazia, né? Apagar, sem. Quando eu faço o teste, eu gosto de fazer isso aqui, ó, apagar sem conferir, que eu venho apago, nem olho, né? Eita, onde foi a minha pasta? Ah, tá aqui em cima. Apagar sem conferir. Eu vou manter o mesmo nome, ó, BR, underline, municípios, underline 2022. Eu vou manter o mesmo, vou colocar aqui cópia, sem acento, tá? Pronto, salvar. Ok. Ó, por segurança, o que que eu vou fazer? Eu vou, inclusive, retirar esse aqui oficial do IBGE para eu não danificar ele, ó. Pronto. Vou jogar ele para a parte de baixo, ó. E eu vou fazer aquele mesmo procedimento que eu acabei de fazer, ó. Peguei as propriedades, preenchimento simples. Eu acho que foi isso aqui, ó, preenchimento transparente para a cor do preenchimento, cor do traço. Aqui, eu vou colocar esse verde um pouco mais escuro hoje. Pronto. Fiz o ajuste, né? Eu fiz as demonstrações basicamente para esses dois municípios aqui, ó. Esse aqui é Altamira, se eu não estiver enganado, Altamira, ó. E eu fiz para esse aqui que é São Félix do Xingu. Por que que eu fiz isso? São dois municípios bem grandes. São Félix está bem no centro de um fuso, que é o fuso 22, ó. Então ele está bem no centro, né? Está dentro do fuso. E Altamira, porque ele está em dois fusos. Então eu fiz, né, as demonstrações basicamente por isso, tá? Para eu tentar explicar para vocês e visualizar aqui bem grande, vocês visualizarem com facilidade, tá? Vamos lá. Primeiro procedimento prático. A primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu só pegar aqui o selecionar por área ou feição, ali por clique simples. Eu preciso selecionar aqui no painel camadas municípios. Eu peço desculpa se a gravação não ficar muito boa, mas começou a atacar aqui um pouco a garganta, mas eu consigo mais um pouco. Minha voz vai sumindo, sumindo até sumir de vez. Mas eu ainda consigo avançar um pouco mais. Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer só com Altamira, porque eu consigo fazer todas as demonstrações aqui. Pronto, vou pegar Altamira, porque está em dois fusos, aqui é o 22, aqui é o 23. Vou clicar com o botão esquerdo, agora com o direito, exportar, guardar elemento selecionado como. Eu vou exportar de duas maneiras. Eu vou exportar reprojetando, para, aqui no caso,
Ah, tá. Aqui eu vou precisar que seja Albers. Por que que eu preciso que seja Albers? Porque está em dois fusos. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer então é vir aqui em configurações, personalizar projeções. Eu já tenho várias vezes aqui, ó. Eu vou excluir todas aqui que eu tenho, ó, e vou fazer do zero junto com vocês, ó. Vou excluir essa. É curioso que a gente só insere a projeção uma vez e ele fica duas aqui. Eu não desvendei esse mistério, mas enfim. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer para projetar é isso, ó. Definir SRC definido pelo usuário. Eu tenho que verificar se aqui tem um campo, ó. Se não, eu clico aqui no mais, ó. Novo SRC. Vou dar o nome. Lembram que no início do nosso encontro síncrono, eu já deixei o livrinho do IBGE, que também está lá dentro da nossa videoaula 18 aberto. Vou copiar aqui o nome que o IBGE está recomendando que eu coloque, ó. Ctrl C. Vou voltar no QGIS, ó. Vou colocar aqui, cadê? Novo nome. Eu vou colocar o nome que o IBGE recomenda, projeção de Albers. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá, vou copiar aqui embaixo, ó. Formato WKT, eu vou vir até aqui em Matters, ó. Eu selecionei de Projects, aqui, ó, até Matters, o último colchete, ó. Ctrl C, copiei. Vamos ver só se ele vai manter o user 100.000, ou se ele vai mudar. Colei. Confira aqui embaixo se eu não inseri linha a mais, ou não inseri, tá certinho. Aqui é recomendado, é WKT recomendado. Inclusive, o IBGE orienta a gente a usar essa, ó. Cadê? Olha lá. WKT é a que o IBGE recomenda que a gente utilize, né? Eu vou clicar aqui para validar, é válida, ok. Eu vou clicar em ok. Agora eu só vou conferir como é que ele salvou isso para mim. Eu cliquei aqui em EPSG, olha lá, ele gerou Albers 100.004. Eu vou deixar assim porque pode acontecer com vários alunos, né? Deixa eu ver se ele, aqui ele não vai editar, ó. Ele não edita. Mas uma outra maneira para ele ficar user 100.000 certinho seria eu fechar o meu QGIS, abrir de novo e personalizar. Eu vou até fazer, só para vocês verem. Peraí, vamos lá de novo. Ó. Configurações, personalizar. Eu vou excluir aqui de novo. Ó. É bom que a gente se familiariza com isso aqui, vê que é tranquilo, ok. Eu vou fechar, descartar, pronto. Vou abrir novamente o QGIS, ó. Vou fazer do zero. Isso é só para ficar igualzinho a fórmula, lá que daqui a pouco eu mostro lá os 100.000. Ó. Vamos lá, ó. Configurações, personalizar projeções. Vamos ver se agora dá certo para ficar 100.000. Cliquei aqui em novo. Eu acho que eu estou copiado. Olha lá, eu estava com a expressão. Ó, já colei ela aqui embaixo. Ó. Vou copiar o nome do jeitinho que o IBGE pede para eu colocar. Projeção de Albers. Pronto. Vou voltar no QGIS. Vou apagar o nome aqui. Ó. Vou colar. Já está WKT, validar, validou, ok. Vamos só verificar agora se o EPSG ficou 100.000. Ficou, ó. Albers, 100.000, igualzinho o IBGE orienta. Ó. Inclusive a fórmula do IBGE, cadê? Ela está aqui em algum lugar, eu não lembro agora de cabeça, mas tem ela aqui em algum lugar também. Aqui ela aqui, ó. Tá aqui embaixo, né? A fórmula do IBGE, ó, ele faz para aqui o EPSG como sendo user 100.000, ó, certinho. Então ficou igualzinho do IBGE, eu não vou ter dor de cabeça agora. Percebam que o que eu fiz foi só excluir a projeção que eu já tinha configurado, excluir ela, fechei o QGIS e comecei do zero. No QGIS, muita coisa resolve assim, eu fazendo do zero, tá? Então, ó, só conferir a projeção do Albers. O user dela ficou 100.000. Se a gente olhar aqui, ó, aqueles dados do IBGE estão certinho. E olha o danado aqui do Datum, ó. É Sirgas 2000, tá vendo que o IBGE usa? Por isso que sobrepõe tudo certinho, o cálculo fica todo certo. Ó. Essa projeção cônica equivalente do Albers usa o Datum do GRS 80, olha lá, ó, Geodetic Reference System de 1980. Ó. Aqui, ó,
o semi-eixo maior, ó, se comparar vai ser igualzinho, tá lá. E aí o achatamento, cadê o achatamento? O achatamento tá aqui. Aqui, ó, 298, aqui o achatamento, ó. 298, aqui está o achatamento. Então os dados do IBGE já estão prontos aqui. E para personalizar dessa forma, né? Agora sim, vamos lá. Vou abrir aqui novamente o Shapefiles, ó. Já vou abrir dos municípios de 2022. Vários alunos estão fazendo com 2024, está dando certo, tudo bem. Eu pulei a parte de como fazer download, já tem os links, acho que está bem tranquilo essa parte, né? E agora eu vou abrir a grade aqui embaixo, ó. Dados Shapefile, grade UTM mundial, pronto. Ela inclusive ficou em cima, ó. Olha lá. Agora, ela ficou esticada dessa forma porque eu estou usando o Sirgas 2000, né? Bom, vou abrir a grade, preenchimento simples, de novo, ó, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou fazendo o mesmo procedimento, né? Aqui ok, aplicar, lá já pus transparente, rótulo, rótulos individuais, aqui eu vou selecionar a zona, aplicar, ok, pronto. Olha lá, para o Brasil agora, já está arrumadinho. Dos municípios, eu fiz a mesma coisa, aqui eu acho que, se eu me lembro bem, eu coloquei transparente. Tem um que eu coloquei o traço vermelho, o outro eu coloquei verde, eu vou colocar verde. Vou pegar um verde aqui, pronto. Clicar. Ok. É mais próximo disso que está aparecendo lá, né? Um é vermelho, a outra é verde. Bom, agora eu vou dar sequência. Eu vou pegar aqui selecionar por clique simples, né? Eu preciso aqui estar selecionado os municípios. Vou fazer para Altamira, para o vídeo, para a gravação não ficar muito longo. Ó. Municípios brasileiros, eu fiz errado. Eu não abri a cópia. Olha lá, ó. Aqui tá, eu fiz errado. Acho que está aqui em temp. 2025 apagar, tá aqui, ó, pronto. Para eu não danificar isso aqui. Preenchimento simples, tirar novamente a transparência, pronto. Peço desculpas se a minha explicação não tem uma sequência muito lógica, mas hoje eu realmente não estou muito bem, eu estou um pouco bem doente, mas espero que ajude alguém aí mesmo com a explicação tendo um pouco mais de voltas, tá? Agora sim, vou clicar com o botão direito, exportar, guardar elemento selecionado como. Shapefile, aqui eu vou reprojetar já, ó. Vou reprojetar para Albers, ó. Nome, vou clicar aqui. 2025 sem conferir. Altamira. Eu vou colocar aqui Albers. Isso, Altamira Albers, ok? Que é para eu lembrar que está em Albers. Salvar. Aqui embaixo, eu vou clicar no globinho, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. O meu aparece. Se não aparecer, eu só depois que projetei era só digitar AL aqui de Albers, ó, ele já apareceu para mim aqui, ó. Cliquei Albers, OK. Agora eu vou reprojetar para Albers, ó. Vou clicar em OK. Já criou um novo shapefile. Vamos conferir se deu certo. Altamira em Albers. Informação aqui em cima. Eita, peraí. Aqui, ó, nome. Projeção, tá certinho, ó, tá em Albers, né? Então reprojetamos, ok. Agora eu vou exportar, salvar mesmo como geográfica, para a gente fazer o procedimento. Ó, exportar, guardar elemento selecionado como. Deixa eu só verificar se está selecionado mesmo. Tá, é que o outro está sobrepondo. Ó. Exportar, guardar elemento selecionado como. Já vai cair na pasta. Altamira, Sirgas 4674. Essa aqui está em geográfica, né? Se quiser colocar geográfica, salvar. Aqui eu não vou manter, eu quero que fique em Sirgas. Pronto. Então exportei, esses foram alguns dos procedimentos. Ó. Só vou demonstrar para Altamira, mas os procedimentos são muito parecidos, né? Aqui para Altamira eu vou conseguir
fazer o cálculo de área da seguinte maneira, ó. Para esse shapefile aqui, ó, que está em, cadê? Esse aqui, ó, em geográfica, tem duas maneiras de obter as coordenadas para ele, ó. Vou pegar aqui a tabela de atributos, vou acoplar aqui embaixo, pronto. Vou pegar aqui a calculadora de campo, ó. Vou colocar aqui teste 1, vou colocar junto, teste 1. Aqui eu vou colocar número decimal real. Vou copiar a fórmula do IBGE, tem ela aqui, ó, mas tem na descrição da videoaula, tem também lá dentro da, da sala de aula virtual, ó. Então, com o shapefile em coordenada geográfica, o que, que eu vou fazer? Mesmo shapefile estando em coordenada geográfica, ó, eu estou dizendo por meio da calculadora de campo. QGIS, pega esse shapefile, ele está em geográfica 4674. Calcula a área usando como se tivesse em Albers. Basicamente, a fórmula quer dizer isso para o QGIS, né? Vou clicar em aplicar, ok. Como eu cliquei em aplicar, ele já tinha criado, né? Olha lá, 159.503.306, ó, a mesma área do IBGE. Então, o IBGE calcula a área dessa forma, né? Eu também posso calcular por meio. Deixa eu só tirar essa edição aqui para eu não bagunçar o dado, ó. Acho que lá na sala de aula eu coloquei o dado certinho na 18. Cadê a fórmula? Não pus a fórmula. Foi na 19. Acho que foi na 19. Aqui, o EPSG da 22 zona. Isso, está aqui. Ó. Então vou deixar aqui. Vamos lá, vamos fazer diferente agora. Eu vou calcular agora de geográfica para o TM22 Sul, só para vocês verem a diferença. Ó. Calculadora de campo. Aqui eu vou colocar teste 2. Teste 2. Aqui eu vou colocar número decimal real. Primeiro eu vou copiar a fórmula, tá aqui. Copiar. Pronto, volto no QGIS. Vou colocar aqui no campo de expressão. Eu vou mudar o user 100.000. Eu vou voltar aqui, ó, e vou copiar. Eu coloquei dentro da sala de aula, né? Aqui, ó. EPSG 31.982. Copiei. Voltei no QGIS. Vou substituir isso aqui, ó. 31.982. Então, eu estou dizendo para o QGIS, QGIS, converta agora, faça o cálculo de área, reconhecendo que esse shapefile está em coordenada geográfica, e faça o cálculo em coordenada métrica. Indiquei para ele qual eu quero que ele faça o cálculo. Vou clicar em OK, ó. Pronto. Então, o teste 2 ele calculou, eu queria que vocês percebessem que ficou diferente, ó. 159.839.711. Então tem uma pequena diferença aqui, ó, no cálculo em área, utilizando WGS84 e Albers. Por que que isso acontece? Primeiro, porque o WGS84, no caso a coordenada UTM dele, foi obtida, né, com foco principalmente no fuso 22. Aquela do IBGE, eles já tomaram cuidado de fazer, né, a projeção, né, a organização toda ali do sistema de referência para o Brasil todo. Então, vai dar aí vai dar uma pequena variação de um sistema para o outro, né? Mas a pergunta importante é, qual que o IBGE utiliza para cálculo de área oficial no Brasil? Para cálculo de área no Brasil, ele usa esse aqui, ó. Esse, ele vai usar a Albers e vai aplicar para o Brasil todo de uma vez só. Inclusive, eu queria mostrar para vocês, se bem que ele vai travar, ele às vezes demora. Se eu calcular para o Brasil todo por essa cópia aqui, ó, só ver se ele vai calcular. Ó. Ele está em geográfica e eu vou só fechar aqui agora. Vou abrir a tabela de atributos dele. Ó. Vou pedir para acoplar aqui embaixo. Vou usar a calculadora de campo. Peraí. Calculadora de campo, foi. Vou colocar aqui, ó, teste 1, número decimal real. Vou copiar, inclusive lá aqui, ó, do IBGE, ó, copiar,
Vou colar no QGIS. Pronto. Ah lá, pronto. E vou pedir para ele calcular para o Brasil inteiro. Vou clicar em OK, ele está processando. Foi rápido, já foi. Ah lá, ó, ele calculou para o Brasil inteiro. Ó. O mesmo procedimento que o IBGE fez, eu acabei de fazer aqui para o Brasil todo também, né? Então, é dessa forma que o IBGE faz o cálculo de área, né? Bom, na videoaula 19, outra coisa que eu mostro lá é como fazer o cálculo de área quando o shape já está aqui em UTM. Deixa eu pegar aqui as propriedades. Eu estou fazendo aqui só para Altamira, mas daria certo também se estiver dentro do próprio fuso, né? Por exemplo, aqui para Altamira, vamos fazer uns testes aqui. Ó. Vou pegar a calculadora de campo, vou colocar aqui teste 1, só para a gente ir mudando aqui o teste. Número decimal real. Aqui, ó, eu vou digitar aqui área. Opa, área. Aqui tem área quilômetros quadrados, ó. Vamos ver se dá certo. Eu acho que aqui se brincar fica até igual ao do IBGE, ou parecido, ó. Vou clicar em OK. Ah lá, já calculou, ó. Nossa, igualzinho do IBGE. Se bem que eu acho que ele já, na verdade, aplicou a fórmula do IBGE, né? Vamos de novo, ó. Calculadora de campo, vou arrumar agora teste 2, ó. Ah, se bem que ele está em Albers, é para ele dar certo mesmo, né? Na verdade, depois eu vou exportar agora um outro município em UTM Sirgas 2000, só para ver se eu consigo pegar a diferença. Área, olha lá, vou pegar aqui, ó, área dividido por 1 milhão. Se eu quiser em hectare é 10 mil, né? 1 milhão, se eu quiser em metros, em quilômetros quadrados, 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou clicar em. Já foi. Ele agora, se eu clicar em OK, vai dar erro. Olha lá. Agora deu uma pequena diferença. Ó, 159, 533, 268. Ó. Eu calculando direto, sem a fórmula, deu uma pequena diferença aqui. Ó. Então o IBGE realmente usa a fórmula, né? Eu acho que cada procedimento que eu mostro aqui está ficando mais claro que é a maneira que o IBGE faz, né? Então eu consigo calcular a área dessas maneiras. Deixa eu só pegar aqui agora aquela outra que eu falei para vocês, né? Eu vou pegar agora São Félix do Xingu, que está aqui no centro, ó. Pronto, São Félix. Vou exportar. Está no centro do 22 Sul, né? Vou colocar aqui São Félix do Xingu. Félix, eu sei como é que é Félix. Félix. Olha, eu posso ter escrito errado, eu vou deixar assim mesmo. São Félix do Xingu. Isso aqui eu vou deixar em UTM 22 Sul, Sirgas. Vou deixar em Sirgas 2000, UTM, pronto. Vou clicar agora em salvar. Aqui eu vou clicar aqui, ó. Às vezes eu posso fazer isso aqui, ó, 22S, tudo junto. Ele já busca para mim, ó. UTM zona 22 Sul, ó, que está de 69, aqui já foi, né? Cliquei duas vezes. Então, por aqui eu selecionei, ó, UTM zona 22 Sul. Vou clicar em OK. Exportou. Esse shapefile aqui, ó, deixa eu só fechar a tabela de atributos. Esse aqui está em UTM 22 Sul. Tem mais tabela aberta aqui. Fechei. Vou pedir para acoplar, ó. Agora sim, calculadora de campo. Vou fazer aquele primeiro procedimento, ó. Teste 1. Aqui eu vou colocar número decimal real. Aquele área. Área dividido por 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Calculou. 84, 212, olha lá, um pedacinho, uma pequena diferença aqui no final, ó. Deixa eu calcular agora. Calculadora de campo, teste 2. Como já está em métrica, né, eu não preciso de fórmula para converter, de geográfica para métrica. Área. Vamos tentar esse aqui, ó. Não é para todos que vão aparecer, não. Ó.
Ok. Olha que interessante. Ele aqui, na verdade, ele tá, me parece que de tanto eu usar, ele já calibrou automaticamente aqui para mim, ó. É como se ele tivesse calibrado para mim a fórmula do IBGE reprojetada para Albers. Pelo que eu entendi é isso, porque toda vez que eu uso ela, tá dando certinho, ó. Essa aqui, né? Mas eu já percebi que em alguns procedimentos ela não aparece. Bom, esses eram os procedimentos da revisão de hoje. Só passar aqui rapidamente, então, pelas videoaulas, só para eu fazer o levantamento aqui, ó. Então, na videoaula 17, peraí, era aquela parte conceitual, mas eu queria que vocês percebessem principalmente o que que é um datum, o que que é um sistema de referência de coordenadas, né? Ele vai usar lá o datum, e esse sistema de coordenadas, sistema de referência de coordenadas, pode ser geográfica ou plana, né? Ou métrica. Então era isso que eu queria que vocês percebessem aqui. Aqui eu explico, mostro a coordenada UTM ou plana usando um dado em UTM. Depois vocês assistam com calma ao vídeo aula, tá bom? Aqui na 18 era para baixar a grade UTM, não está funcionando o ArcGIS Hub, mas tem um link aqui para vocês baixarem, tá? Do IBGE é bem simples, ó. IBGE, acessa aqui o link oficial do IBGE. Quase. Nossa, a internet hoje está muito lenta. Deixa eu ver se vai. Enquanto ele vai lá, deixa eu só fazer a revisão. Aqui eu coloquei o link para acessar a nota metodológica do IBGE, está aqui disponível. Para baixar o shape com a grade mundial, está aqui. Essa videoaula era isso, né? Ah lá, não acessou. Agora foi. Três tracinhos, cliquei com o esquerdo, Geociências, Organização do Território. Malhas territoriais, cliquei com o botão esquerdo do mouse. É esse aqui, ó, malha municipal, né? Se eu clicar aqui em municípios, ele começa a fazer download automaticamente. Se eu clicar aqui em download, ó, ele vai me dar as opções de qual dado, né, do municipal, de qual ano baixar, tá? Então tem também a opção 2022 aqui ainda, ó. Eu clico aqui, depois eu clico Brasil, BR e peço para baixar. Na verdade, tem um monte de dados aqui, ó. O município está aqui, ó. Tem um monte de dados, ó, mesorregiões, as grandes regiões brasileiras, enfim, tem bastante dados aqui, né? Bom, aqui foi, mostrei. Então, na videoaula 18 é isso, né? Procurem se atentar bastante à diferença de geográfica e UTM. E na 19 é cálculo de área dessas diversas maneiras. Então, utilizando o shapefile em coordenada geográfica, isso dentro do mesmo fuso, só fiz para fuso diferente, né? Mas funciona também dentro do mesmo fuso, utilizando um shape em coordenada UTM. Se tiver em mais de um fuso, a coordenada UTM precisa obrigatoriamente estar em Albers, tá bom? Então, depois, eu já coloquei aqui o EPSG do fuso que eu faço a demonstração, e aqui embaixo a fórmula. Se você for usar, é só você substituir. Se for Albers, é só essa fórmula. Se for utilizar Sirgas 2000, Fuso 22, basicamente os dados é substituir essa informação que está aqui, user 100.000, por essa aqui de cima. Pessoal, esses eram os objetivos aí da revisão de hoje. A minha voz já começou a sumir, então eu vou parar aqui a gravação. Vou tirar as dúvidas das pessoas que ainda estão presentes aqui na sala de aula virtual. E já fica pré-agendado o nosso próximo encontro síncrono para a próxima sexta-feira, dia 23.